Este é o nosso segundo vídeo sobre a nossa playlist do processo de cassação. No vídeo anterior, eu passei para vocês algumas informações básicas e agora nós vamos conversar sobre a questão da abordagem. Como é que funciona a abordagem? Você estava com a habilitação suspensa e se você não for abordado, como é que funciona isso? Então vem aqui para o meu computador que eu vou explicar para vocês em detalhes. Então, quando ocorre a cassação da CNH? Eu falei para vocês antes que você está com a habilitação suspensa e é abordado conduzindo o veículo, mas vamos explicar um pouquinho melhor isso, como é que funciona. Então, existem alguns momentos diferentes em que a habilitação pode ser cassada, estando com ela suspensa. A primeira condição é quando você é abordado dirigindo o veículo. Está com a habilitação suspensa, está dirigindo, é abordado numa fiscalização da Polícia Militar ou de agentes de trânsito aí do município e é constatado que a sua habilitação está suspensa. Então, esse é o primeiro critério. Um outro momento é você estar com a habilitação suspensa, o proprietário de um veículo recebe uma notificação informando que foi cometida uma infração de trânsito, não houve abordagem desse veículo e você se indica como condutor. Você preenche o formulário, assina, manda para o órgão de trânsito, dizendo que naquele dia, naquela data, era você que estava dirigindo o veículo. E nesse período, você estava com a habilitação suspensa. Então, nessa condição, a sua habilitação pode ser cassada. E num outro momento, você é proprietário de um veículo, está com a habilitação suspensa, mas não faz a indicação de um condutor. E aí, o Detran entende que era você que estava dirigindo o veículo naquela oportunidade e será instaurado um processo de cassação. Previsão legal para isso. Artigo 263 do CTB, a cassação do documento de habilitação dar-se-á quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Agora a gente vai conversar com mais detalhes como é que funciona essa questão de dirigir com habilitação suspensa e ter uma multa ali na CNH. Primeira condição que eu comentei com vocês, você está dirigindo o veículo com habilitação suspensa e é feita a abordagem. O policial, o agente de trânsito, ele consulta a sua CNH e constata que ela está suspensa. Ele vai gerar uma multa por dirigir com habilitação suspensa, prevista lá no inciso 2 do artigo 62, e em decorrência disso, o Detran instaurará o processo de cassação da sua CNH. Então, esse é um primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, mas tem mais aqui. Vamos seguir nesse exemplo ainda da abordagem. É feita a abordagem do veículo, só que em decorrência de uma infração de trânsito. E eu trouxe aqui como exemplo ultrapassar em local proibido, previsto lá no inciso 5 do artigo 203 do CTB. A abordagem do veículo aconteceu em decorrência de uma infração. No exemplo anterior, não teve nenhuma infração, foi uma abordagem em decorrência de uma fiscalização normal, feita aí pela Polícia Militar ou pelos agentes de trânsito, e foi constatado que a habilitação estava suspensa. Neste exemplo, a abordagem aconteceu por conta de uma infração que foi cometida. Normalmente aqui, Polícia Rodoviária Federal ou Estadual. Nessa abordagem, o agente ainda constatou, neste exemplo, que o condutor não estava utilizando o cinto de segurança, o condutor ou um dos passageiros. E por último, ele constatou que a habilitação estava suspensa. Nesse caso, o agente de trânsito ele vai preencher 3 autos de infração, ele vai elaborar 3 autos de infração. Um pela ultrapassagem, lá do inciso 5 do artigo 203, outro da multa do cinto de segurança, artigo 67, e por último, por estar dirigindo com habilitação suspensa, 162, inciso 2. O que vai acontecer em decorrência disso? Todas essas multas serão lançadas no prontuário desse condutor e o Detran, onde está registrado a habilitação, irá instaurar um processo de cassação em decorrência da multa de ultrapassagem. Só que ele vai instaurar outro processo de cassação por conta da multa lá do 167, do cinto de segurança. E irá instaurar o terceiro processo de cassação em decorrência da multa do 162, inciso 2. Isso é previsto lá na resolução 723, serão instaurados 3 processos, mas não significa que a sua habilitação terá 3 penalidades de cassação. Os processos irão tramitar normalmente em paralelo, cada um desses processos, você terá direito de defesa em todos eles e aquele que encerrar primeiro será inserido na sua habilitação o bloqueio e a partir daquele momento você começa a cumprir o período de 2 anos de penalidade. Então, 3 infrações, 3 processos de cassação na sua habilitação. Seguindo, o condutor ele se indica como condutor de uma infração de trânsito. Então, ocorre a infração, há ali
o procedimento para ele se indicar como condutor, ele preenche o formulário, o proprietário assina, ele assina, é enviado isso para o órgão de trânsito e ele recebe a pontuação. Quando ele recebe essa pontuação, o órgão de trânsito, o Detran, ele identifica que aquele condutor está dentro de um período de suspensão da CNH e ele instaura o processo de cassação. Então, vimos a primeira condição, em que, estando suspenso, ele é abordado, e uma segunda opção agora, uma segunda situação, em que esse condutor está suspenso e ele se indica como condutor de uma infração dentro daquele período de suspensão. Um outro critério, um outro cenário, é aquele proprietário que está com a CNH suspensa, ele recebe a notificação de autuação de uma determinada multa e ele não se indica como condutor. Então, ocorre a infração, o proprietário não indica o condutor, essa pontuação é inserida na CNH no prontuário desse condutor e, a partir daí, o Detran do Estado instaura um processo de cassação. Então, os três cenários que eu comentei com vocês, que são a abordagem, a não abordagem mais a indicação do condutor, ele recebe a pontuação, e aqui, por último, o proprietário que não faz a indicação do condutor e ele acaba sendo responsável por essa infração. Uma exceção para essa última questão aqui do proprietário que não faz a indicação do condutor. Há uma infração sem abordagem, só que tem dois critérios. O primeiro é uma infração de estacionamento, e aí não se sabe em que condição que esse veículo foi estacionado, se foi durante o período da suspensão ou num período anterior. Então, essa infração de estacionamento, ela não vai gerar um processo de cassação, justamente porque não se sabe quando que esse veículo foi estacionado, antes ou durante a suspensão, ou até mesmo depois, não se sabe isso. E, por último, infrações de responsabilidade do proprietário do veículo. O que significa isso? Todas as multas, valor pecuniário, que devem ser pagas, elas são sempre de responsabilidade do proprietário. Mas a questão dos pontos, elas são divididas entre responsabilidade de condutor e responsabilidade do proprietário. Quais são aquelas de condutor? São as que se comete, as infrações que se comete na direção do veículo, como, por exemplo, excesso de velocidade, ultrapassar o semáforo vermelho, infração de dirigir estando ali sob influência de álcool, outras multas, rodízio, para quem é de São Paulo, né, para quem é da capital, todas aquelas que são cometidas na direção do veículo. Aquelas que fazem parte do veículo, como, por exemplo, documento está vencido, pneu liso, uma lâmpada queimada, um vidro trincado, película no vidro, falta de equipamento obrigatório, todas aquelas multas atreladas ao veículo são de responsabilidade do proprietário. E veja como exemplo o seguinte cenário. Minha esposa está com a habilitação suspensa, eu dirijo o carro dela e sou abordado numa fiscalização, constata-se que o documento do veículo está vencido. Essa pontuação é de responsabilidade da minha esposa, mas, independente de eu estar dirigindo, a responsabilidade dos pontos é sempre do proprietário, mas essa pontuação não irá gerar a cassação da CNH. Primeiro, porque ela não estava dirigindo. Segundo, porque é uma multa de responsabilidade do proprietário. Então, sempre que o proprietário do veículo está com a CNH suspensa, esse veículo comete uma infração de trânsito sem abordagem, que seja de estacionamento ou específica atrelada ao veículo, nessa condição não será instaurado o processo de cassação. Eu não sei se em outros estados tem acontecido isso, mas aqui no estado de São Paulo, os órgãos de trânsito, tanto o Detran como a Polícia Rodoviária Estadual, o DR, eles registram infrações de licenciamento vencido sem abordagem no veículo. Existem sistemas que eles fazem a leitura da placa, identificam que o veículo está com a documentação vencida, com o documento vencido, e gera uma multa do 230 por estar dirigindo com o documento vencido. Sem abordagem, o proprietário irá receber essa pontuação, mas mesmo nessa condição, ele não vai ter habilitação cassada, mesmo porque essa multa, sendo de responsabilidade do proprietário, ela é intransferível. Não era ele que estava dirigindo esse veículo naquela oportunidade, foi feita uma multa sem abordagem, mas sendo de responsabilidade do proprietário, ele não consegue transferir, mas em decorrência aí de previsão legal, ele não terá habilitação cassada. E onde está isso, a previsão legal? Resolução 723 de 2018 do CONTRAN, lá no artigo 19, inciso 5, quando não houver abordagem, não será instaurado o processo de cassação do documento de habilitação nos seguintes casos. Na linha A,
ao proprietário do veículo nas infrações originalmente de sua responsabilidade, conforme expliquei para vocês. E na linha B, nas infrações de estacionamento, quando não for possível precisar que o momento inicial da conduta se deu durante o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje sobre a questão da cassação nesse cenário em que é abordado, em que comete uma infração de trânsito e se indica como condutor, ou ainda o proprietário que não faz a indicação. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre as multas de reincidência, aquelas multas em que você comete 2 vezes dentro do período de 12 meses e a sua habilitação pode ser cassada. Então, te aguardo no próximo vídeo. Até lá!